primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Capítulo de número 17. Não dá tempo da gente fazer o que foi preparado aqui, mas eu espero que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Na Bíblia, poucos sermões de Jesus duram mais de um minuto. Ele ensinou coisas profundas através deles. Primeiro Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 34. Vou ler rapidamente o texto. Quem achou diz amém? Amém. O texto diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo leão, como o urso também. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Só até aí. Vamos fechar rapidamente os nossos olhos, vamos orar. Deus poderoso, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, nos exortar mais uma vez, nos instruir mais uma vez. Eu te peço isso no nome do seu Filho amado Jesus e já te agradeço. Amém, amém. Senta bem rapidinho. Sabemos que menos de 10% das pessoas vivem totalmente aquilo que ela é capaz de fazer. Muitas pessoas acovardadas não conseguem desenvolver todo o seu potencial. E elas então se encontram em uma posição de travamento ministerial. Muitas pessoas estão travadas espiritualmente falando. Estão com alguma coisa nas suas mãos, ao qual o próprio Senhor colocou, mas imagina que aquilo é muito pouco para que o Senhor possa usar para alguma coisa. Muitas pessoas têm então esse sentimento de insignificância, pensando assim, através de pensamentos e afirmações negativas contra si mesmas, que não podem ser usadas por Deus, que Deus só pode, porém através da vida de outra pessoa. Isso é um equívoco muito grande. Porque nós temos que entender que da mesma forma que um é um instrumento nas mãos do Senhor, o outro também. Da mesma forma que Deus trabalha na vida de um homem, Ele também tem poder para trabalhar na vida do outro. Então eu me pego olhando para essa geração que vive no meio desse erro de pensar que Deus não tem poder de fazer através de mim, que Deus só tem poder de fazer através do outro. E muita gente está assim, não vivendo o melhor de Deus por causa desse equívoco. Porque acha que não tem capacidade, porque pensa que o que tem nas mãos é insignificante e insuficiente. Olhando rapidamente para a história de Davi, nós notamos que o serviço menos importante da casa é depositado nas suas mãos. Enquanto os irmãos de Davi são instruídos e crescem para ser soldados, para serem guerreiros, para serem homens fortes que representem muito bem a família, Davi ele é criado de uma forma onde ele vem simplesmente apacentar as ovelhas de seu pai. É colocado nas mãos de Davi um serviço subjugado, que em outras casas eram feitos por servos. O próprio Jetro, recebendo na sua casa um homem por nome de Moisés, que havia vindo de uma terra distante, conhecido como Egito, quando esse homem chega na sua casa, ele coloca esse serviço nas suas mãos. Olha, você vai apacentar as ovelhas. Êxodo 3 vai dizer: E apacentava Moisés as ovelhas de seu sogro Jetro. Apacentar a ovelha, então, era colocado como tarefa àquele que era o menor da casa. Porém, olhando para a nação de Israel e olhando para o seu líder atual, Saul, nós vemos que Saul fora rejeitado diante do Senhor. Ele era um ótimo general, ele era um ótimo líder, falando acerca de combates. Porém, espiritualmente, Saul não tinha exemplo nenhum para dar para o povo, a ponto de que o coração do Senhor se cansou. O Senhor se cansou de Saul. E Deus então agradou ao Senhor o coração de Davi, que estava no campo, louvando a Deus, longe de tudo, longe de todos, longe dos olhos de ninguém, longe do público, longe da fama, no anonimato, onde ninguém o conhecia. E foi assim que Davi agradou aos olhos do Senhor. Porque para agradar a Deus não importa aquilo que nós fazemos diante dos homens, importa aquilo que nós fazemos diante de Deus. Porque pouco conta o talento diante dos homens, se não temos nenhum talento diante do Senhor. E Deus então vai e aparece ao profeta Samuel e diz a ele: olha,
toma a sua botija, encha de azeite, e você vai descer hoje à casa de um homem chamado Jessé, e vai ungir um dos seus filhos como rei de Israel. O profeta Samuel obedece a ordem. Ele enche a sua botija de azeite, desce para a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Jessé começa a lhe trazer os seus filhos. E o primeiro filho que Jessé traz se chama Eliabe, o mais forte, o maior, o mais inteligente, o seu primogênito, aquele que mais lhe agrada. E quando o profeta Samuel olha para Eliabe, logo pensa: é esse o rei de Israel, é esse ao qual eu estou aqui para ungir. Porém Deus vem ao coração do profeta e diz: não é esse, não é esse que eu tenho chamado, não é esse que é meu vaso escolhido. Então o profeta Samuel olha, ele é bonito, ele é grande, ele é forte, se veste bem, parece que faz tudo direitinho, parece que dá para até ser um rei, mas não é esse que Deus quer. Porque Deus vai dizer para Samuel: eu não olho, Samuel, da mesma forma que o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Meu Deus! Porque tem muita gente achando que vai atrair para si a atenção de Deus através da aparência. Porém a atenção de Deus se atrai através daquilo que nós temos no coração. Então Jessé vai trazendo um filho atrás do outro. É esse não, é esse também não, é esse não, é esse não, até que não tem mais nenhum. O profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Acabaram seus filhos? É apenas isso, Jessé, que você tem a oferecer para Deus, para ocupar um cargo de liderança sobre toda a nação? É isso que o profeta pergunta. Acabou o diferencial? São todos iguais? São todos assim? Todos estão vivendo de aparências? A única coisa que todos têm para oferecer é aquilo que os olhos dos homens podem contemplar? O profeta está perguntando a Jessé: Jessé, você não tem ninguém que sirva com o coração? Aleluia. É o que o Senhor está perguntando aqui. Tagarai, derabassuri, anácia. Nós só temos entre nós pessoas que servem através da aparência. Nós somos todos iguais. Não tem no nosso meio um diferencial. É tudo joio. Aleluia, Jesus. A Sória, mãe. É Deus, aleluia, glória a Deus. Jessé, tem um que é mais ou menos assim. Ele não é como os outros. Ele é diferente. É Deus, aleluia. Olhando para ele, profeta, eu vou trazer, mas não vai embora assim que você vê ele, não. Espera um pouco. Olhando para ele, parece que não vai dar nada mesmo. É Deus, aleluia. Ele manda logo chamar Davi, chama Davi. Eles chegam no pasto. Davi está lá cuidando das ovelhas. Davi, o profeta, desceu. E ele quer falar com você. Aleluia. Ele quer falar com você. Davi aparece diante do profeta, pois não. Deus logo toca no coração do profeta. É esse Samuel. É esse que tem o coração quebrantado. É esse que chora diante de mim. É esse que enfrenta dificuldade, luta contra urso, luta contra leão, mas não se desfalece. Na luta ele não chama ninguém. Ele conta comigo, Samuel. É esse que eu tenho como rei. É esse que eu vou levantar como líder. Porque ele não vive de aparências. Ele pouco se importa com as aparências. Enquanto seus irmãos são treinados em combater com espada e escudo, Davi encontra uma forma diferente de combater. Ele aprende a usar uma funda. Por não ter tanta força bruta, fisicamente falando, ele encontra um artifício ao qual ele não fica sem lutar. Talvez não temos as armas mais poderosas nas mãos, mas a questão é de encontrar o nosso jeito e não ficar sem lutar.
Aleluia. Glória a Davi é Deus. ungido por 3 vezes, eu vou falar apenas de uma. Aquele é ungido diante dos seus irmãos. Depois ele vai ser ungido rei em Hebrom, pela sua tribo de Judá. E só após a morte de Saul ele vai ser ungido rei sobre toda Israel. Porém agora esse menino é rei, porém só diante dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que os filisteus vêm em peleja contra a nação de Israel. E nessa peleja os filisteus têm um líder por nome de Golias, que está um exército de um lado, o exército dos filisteus, e o exército de Israel do outro lado. E esse filisteu enorme, numa altura de 6 côvados, quase 3 metros de altura, ele sai do meio do exército dos filisteus e começa a afrontar o povo de Israel. Não tem homem no meio de vocês que é palho para mim. É assim que ele está. É assim que o filisteu está dizendo: vocês israelitas não tem quem vos represente. Olha a aparência de vocês, são todos menores do que eu. Talvez Satanás olha para a gente e pensa assim: eu era querubim ungido, vocês são homens de carne e osso. Mas calma aí, a história não vai acabar dessa forma. A história não vai terminar com a vergonha do povo de Israel. A história não vai terminar com a nossa vergonha. A história não vai terminar com o nosso fracasso. É, Deus. Aleluia. Não é assim que termina. Jessé vai dizer a Davi: seus irmãos estão em combate. Aleluia. Eu preparei esse lanche aqui, leva lá para eles, Davi. Olha se eles estão bem. E lá vai Davi com um lanchinho na mão, levando para os seus irmãos. Davi chega com um lanchinho ali: como é que tá as coisas? Toma aqui esse lanche. Os irmãos deles estão brancos, talvez nem ligou para o lanche. Sai discutindo aqui, meu filho. E Davi olha para o povo israelita, está todo mundo pálido com medo. Quando ele olha para o meio dos filisteus, ele vê um homem que a sua estatura é quase o dobro da altura dos demais. E esse homem grita com a sua lança assim, ó. E aquilo, os filisteus se alegram. Os filisteus gritam. Os filisteus pulam. Os filisteus adoram aquele homem. Aquele homem é a esperança dos filisteus. Tudo que ele faz é motivo de glória para os filisteus. E a nação de Israel, com a sua cabeça baixa, com a sua pele pálida, parecendo que o espírito já saiu do corpo, com os olhos esbugalhados, arregalados, tremendo, imóveis. E o filisteu gritando: dai-me um homem entre vocês aí, ó. A igreja não avança porque tem muita gente com medo do diabo. E o diabo grita afrontando: dai-me um homem no meio de vocês. Mas a gente tem uma coisa para dizer para ele: que o que Deus usou para gerar avivamento nesse planeta, desde que terra é terra, o instrumento de Deus foram os homens. Os anjos até nos ajudaram, mas o instrumento de Deus sempre foi homens. E Davi está olhando para aquela situação e o coração dele enche de indignação, porque ninguém faz nada enquanto o filisteu afronta. Ele chega para Saul: Saul, que é isso? Que vergonha, que gracinha é essa, Saul? Isso aqui Davi está dizendo: Saul, a gente é o povo de Deus, Saul. Meu Deus. Até quando o adversário vai pisotear na gente? Saul, ninguém quer enfrentar. Não, ninguém quer enfrentar. Eu vou. Põe meu nome aí. Eu vou. O povo começa a rir de Davi. O povo começa a debochar de Davi. Sabe por quê? Porque ele é pequeno. Porque ele tem aparência frágil. Porque aos olhos da carne ele não representa nada. Aos olhos da carne ele não é uma ameaça. Aos olhos do filisteu ele é uma barata. Saul vai dizer: calma, gente, não é motivo de vocês ficarem tão apavorados, não. Deixa o menino. Pera aí, meu filho, eu vou arrumar para você aqui, ó. Toma aqui, eu vou colocar em você o meu elmo para te proteger, tá? Toma um escudo, toma a espada, vestiu ele bonitinho. Pronto, meu filho, vai lá. Davi vai tirar tudo. Eu não sei usar isso. Eu não fui chamado para andar igual todo mundo. Aleluia!
Eu não fui chamado para fazer o que todo mundo está fazendo. Davi pensa assim, o que todo mundo está fazendo até agora não deu certo. O que todo mundo está fazendo até agora é manter o filisteu de pé. Eu vou fazer o que eu aprendi longe daqui. Meu Deus. É aqui que Davi vai dizer para Saul, Saul, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Quando o urso vinha e arrebatava uma dessas ovelhas, eu ia lá e tomava ela da boca dele e matava ele. Aleluia. Quando o leão vinha e pegava uma dessas ovelhas, eu ia lá, puxava ele pela barba, enfiava nele a faca e acabava com a raça dele. Não vai ser diferente com esse filisteu. Sabe o que Davi está dizendo para Saul? Saul, sabe por que essa luta não vai ser diferente? Porque você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe a forma que Ele me preparou para estar aqui. Aqui é o segredo do êxito diante do público. É a nossa vida com Deus em secreto. Nós vamos derrubar o filisteu em público se antes tivermos derrotados o urso e o leão em secreto. Davi está dizendo para Saul, Saul, eu não estou treinando, não é aqui, meu filho. Eu estou treinando aonde ninguém me vê. Eu faço quando ninguém está me vendo. É lá que eu treino. A Bíblia vai dizer que Davi vai escolher 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, gente. E a Bíblia vai mencionar o peso da lança do filisteu. Cadê? Perdi o versículo aqui. Uma lança muito pesada, que simplesmente o peso da lança deixava os israelitas com medo. Eu gosto disso. A Bíblia enfatiza o peso da lança, a colocando como uma lança muito pesada, mas as pedrinhas de Davi, a Bíblia não diz o peso. Sabe o que a Bíblia está fazendo questão de dizer? O Espírito Santo inspirando o profeta Samuel a escrever isso aqui. Eu quero, profeta Samuel, que ao escrever essa história, o peso da lança do filisteu seja colocado lá em cima e a insignificância das pedras lá embaixo. Deus, aleluia! Meu Deus, porque eu vou mostrar para eles que aquilo que tem mais significados para ele vai cair e aquilo que tem menos significado para eles vai triunfar. Aleluia! Eu vou mostrar para eles que aquilo que eles acreditam eu vou lançar por terra e aquilo que eles desdenham eu vou exaltar. Meu Deus, olha aqui! Aleluia! Aleluia. Davi coloca a sua pedrinha sem peso. Ele gira a sua funda, lança sobre o filisteu. A Bíblia vai dizer que a pedra vai cravar na testa do filisteu. E o interessante é que ele não vai cair para trás, ele vai cair para frente. A Bíblia vai dizer, e caiu com o seu rosto em terra. É muito interessante observar que o impacto não veio da pedra, mas o impacto veio de trás. É Deus dizendo para Davi, Davi, vai, cerca daí, que eu cerco de cá. Joga a pedra daí, que eu derrubo ele daqui. É isso que Deus está dizendo para nós. Cerca daí, que eu cerco de cá. Faz daí, que eu faço de cá. Meu Deus. Aleluia. Era só 5 pães, né, meu filho? 2 peixinhos, duvidar de você, né? Isso aí, ninguém vai comer isso aí que esse moleque está trazendo. Isso que esse menino está trazendo é insignificante. Você até aqui pensou, é muito pouco que eu tenho nas mãos, é muito pouco que eu sei, é muito pouco que eu faço, é muito pouco que os outros veem, é muito pouco que eu tenho para oferecer, é muito pouco que eu trouxe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o pouco nas mãos de Deus é muito, é suficiente, é mais que suficiente, é mais que suficiente para derrubar o filisteu. E agora, Glória a Deus. está todo mundo assim, ó, a hora que o filisteu cai. Quê? Caiu? Caiu? É esse silêncio que fez, mano. Filisteu no chão, Davi de pé. Aleluia, glória a Aquilo Deus. que era grande foi para o chão, e aquilo que é pequeno permanece de pé diante dos olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Deus não colocou nas suas mãos algo que te faça perder. Deus não colocou nas suas mãos algo que você acha assim, olha, não é suficiente. Ele te deu o que é suficiente. Com a permissão do pastor, fique sobre os seus pés.
É, Oh, aleluia. Essa passagem é escatologia. Essa passagem aqui é doutrina da salvação. Se fosse escatologia, para vocês terem noção, Davi vem como uma figura de Cristo, sendo olhado com um olhar de significância, pregado numa cruz, mas que corta a cabeça de Golias, Satanás no Gólgota, aonde a profecia de Romanos, capítulo de número 16, verso 20, está cravada na história. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se é escatologia, fala da vinda do Cristo. Golias, ele respeita um rei, bem como uma figura de anticristo, que será derrubado. Os filisteus que o seguem serão envergonhados, e o povo de Deus vai triunfar mais glória a uma Deus, vez. aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: caiu diante de Davi, caiu diante de Jesus Satanás. O anticristo vai cair diante de Jesus de novo. Todo gigante que se levantou contra o povo de Deus em toda a história da humanidade caiu. Não vai ser o céu que você trouxe aqui hoje que vai ficar de pé. Feche seus olhos. Você está com a funda na mão. É só cravar a pedrinha na testa dele, daí que Deus derruba de cá. Feche os seus olhos. Deus poderoso, o filisteu nos afronta, o filisteu nos enfrenta, o filisteu tenta nos envergonhar. Mas nós cremos que vamos derrubá-lo não é por nós mesmos, mas é porque nós vamos batalhar em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja: o filisteu que até aqui te humilhou, que até aqui te colocou para baixo, que até aqui disse assim: olha, você não é ninguém, você não consegue, você não vai dar em nada, está caído por terra em nome de Jesus. Leva isso para casa em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.